A gente tem 3 perguntas aqui, são super pertinentes com o que a gente está falando. Vou ler aqui, acho que tem coisas que a gente já até falou e coisas, né, pertinentes. A primeira do Giovanni Cabral, ele fala assim: professor Ricardo, porque mesmo diante de tantos trabalhos, pesquisas, relatos, ações na justiça, o termo trabalho escravo contemporâneo é algo, de certa forma, silenciado nas escolas e até na universidade. Onde devemos avançar? Vou ler a segunda, que aí a gente, né, o assunto às vezes vai fluindo. A outra é da Nathalie. Professor Ricardo, qual o maior desafio em configurar os trabalhos de aplicativo, Uber, iFood e afins, como o TEC? E a terceira e mais recente pergunta aqui é da Fabiana Eboli. Como lidar com essa nova forma de organização do trabalho que destituiu os trabalhos de direitos e os patrões não têm mais rostos porque são corporações internacionais? O que fazer num contexto tão complicado? Muito bem, obrigado pelas perguntas. Giovanni é um professor, viu? Um belíssimo professor lá em Marabá, professor universitário, dá aula na universidade, é um grande professor. Muito simpático, gosto muito dele, muito competente. O Giovanni, você tem razão, Giovanni, apesar de ter ampliado a discussão, é um assunto ainda insuficientemente tratado na escola e na universidade. Mas, olha, Giovanni, você é muito jovem, você não sabe, mas eu sou mais velho, né? Eu me lembro da época que esse tema era quase como um tabu também na universidade. Eles diziam, não, mas houve uma abolição da escravatura em 1888. Não tem mais escravidão. A escravidão acabou. A categoria escravidão é uma categoria inadequada, errada. Mostra que você não conhece história, não sabe que um dia uma princesa chamada Isabel assim, homologou uma decisão do Congresso, do Parlamento Brasileiro. Ora, hoje já existe nas universidades professores em diversas áreas de conhecimento, né? Economia, jornalismo, administração, antropologia, sociologia, geografia, serviço social, direito, principalmente, nas diversas áreas tem professores que estão atentos ao problema e discutindo o problema e escrevendo sobre o problema, mas ainda de forma insuficiente. Né? É necessário que isso seja assumido nacionalmente, né? Que seja discutido não só a questão do trabalho escravo, mas também a questão dos direitos humanos. Direitos humanos deveria ser uma disciplina prevista nas escolas. Porque no Brasil, além do trabalho escravo, que é considerado um crime hediondo, é um crime inaceitável, em nenhuma circunstância alguém pode ser escravizado, há outro crime comum no Brasil, que é a tortura, também considerado pela legislação internacional, pelos acordos internacionais, como inaceitável em nenhuma circunstância. Ninguém pode ser torturado, nada justifica uma tortura, e a tortura é uma prática corriqueira no Brasil. Então, a gente precisa discutir direitos humanos nas escolas e, dentro da discussão de direitos humanos, discutir a questão do trabalho escravo. É absolutamente necessário. No caso do Pará, estou falando com alguém que dá aula aí no Pará, numa universidade aí em Marabá, eu digo o seguinte, aí no Pará, mais ainda, os professores, eu sei que tem bons professores que estudam isso, como José Cláudio, a professora Valena, tem alguns professores em Belém também, os dois são de Belém, os dois últimos, esse tema da escravidão tem que ser um assunto muito estudado, porque a história paraense, né, a história que começou na ditadura militar, principalmente a partir da criação do Sudã, provocou centenas de milhares de pessoas sendo submetidas à escravidão pelos grandes grupos empresariais, com muitas mortes. Houve muitos assassinatos. Que mais distante vai ficando na super velocidade, o amor se desmanchando
Eu sinto a falta desse amor.